Da onde vem a Bíblia? De qual contexto? Como, quando e onde ela foi escrita? Para quem a Bíblia foi escrita? Meu nome é Alexandre Comino, eu sou sacerdote de Umbanda, sou médium, portanto, responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca e sou bacharel em Ciências da Religião. Isso quer dizer que eu estudei a Bíblia na faculdade, então eu tive 6 meses de Velho Testamento e tive 6 meses de Novo Testamento sob orientação de uma pessoa especializada em Bíblia. Especializada em Bíblia não é uma pessoa que decorou a Bíblia. Uma pessoa especializada em Bíblia é uma pessoa que se aprofundou em várias questões, como, por exemplo, questões antropológicas. Da onde vem a Bíblia? De qual contexto? Como, quando e onde ela foi escrita? Para quem a Bíblia foi escrita? Qual era o objetivo de se escrever esses textos? Então, há uma leitura da Bíblia. Quando você faz uma leitura de estudo do que é a Bíblia, de como ela foi escrita, então você tem algo chamado exegese. Exegese é quando você estuda minuciosamente o texto, avaliando, como, por exemplo, as traduções, comparando diversas traduções, pegando o original. Isso é uma exegese. Você pega capítulos e passagens, e você pega versículos, e você observa, o que será que isso quer dizer? Isso quer dizer o que eu penso, isso quer dizer, na linguagem de hoje tem um sentido, na linguagem de 1000 anos atrás tinha um outro sentido essa passagem. O que estava escrito em grego, o que estava escrito em aramaico, o que estava escrito em hebraico, quem traduziu para o português, em que época foi traduzido. Então isso é uma exegese. É importante que exista essa exegese e existe algo também chamado hermenêutica. Hermenêutica vem de você abrir. Exegese é você trazer para fora. Então aquilo que está ali dentro você está trazendo para fora, você está ampliando. E hermenêutica é quando você pega aquilo que está oculto, de revelar o que está oculto. Então, há uma exegese, há uma hermenêutica. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia não é um livro, ela é um conjunto. Então, eu peguei aqui algumas Bíblias. A gente tem aqui uma Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução. Eu tenho aqui a Bíblia Ave Maria, que é outra tradução. Essas duas Bíblias e mais a Almeida. Essas 3 Bíblias são as que eu costumo usar para minha leitura e para o meu estudo. No Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, em torno de 2011, eu já ministrei um curso de Bíblia. Então, isso não é algo que eu estou pesquisando agora, isso é algo que eu já estudei há algum tempo. E nesse curso a gente estudou o Velho Testamento, a gente estudou o Novo Testamento, a gente fez um aprofundamento no contexto histórico, antropológico, religioso, teológico, etc. Esse conjunto de livros não é um conjunto de livros de história. Isso quer dizer que a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de teologia. Então o objetivo dela não é o registro histórico, embora existam vários registros considerados históricos, o objetivo não é esse. O objetivo é fornecer elementos de religião, de fé, de religiosidade. O Velho Testamento, a gente pode dizer que o Velho Testamento, ele é
judaísmo. E o Novo Testamento, ele é cristianismo. Aqui a gente já começa com uma questão muito forte. Ou seja, por que o cristianismo trouxe para si o Velho Testamento, se a gente vê em vários momentos na vida de Jesus, nas passagens, ele metaforicamente rasgando a Bíblia ou rasgando o Velho Testamento. Então, ele rasga quando dá a outra face, ele rasga quando trabalha no sábado, ele rasga a lei quando ele diz: não ataque pedra na adúltera, ou ataque pedra quem não tem pecado. Ele está rasgando a lei. E aí ele fala assim: eu não vim para contradizer a lei. O que isso quer dizer? Então existe inclusive uma interpretação de Kardec. É possível, quando a gente falar de Novo Testamento, a gente dá uma olhada. O que é que Kardec falou? Então tem aqui a obra de Kardec, aqui estão os 4 volumes da obra de Kardec, mais obras póstumas. Então Kardec tem uma própria interpretação. Kardec diz que Jesus não contradiz a lei de Deus, que para Kardec os 10 mandamentos são a lei de Deus e o resto não é a lei de Deus, o resto é a lei dos homens, a lei da sociedade. Então essa é uma interpretação de Kardec. No entanto, Jesus traz uma boa nova. Se a boa é nova, então ela é diferente da velha, é uma outra coisa. O olhar de Jesus para Deus, ou a maneira como ele apresenta a Deus no Novo Testamento, é muito diferente da maneira como está no Velho Testamento. Isso tudo a gente pode falar. A Bíblia, ela, entre outras coisas, é utilizada para agredir. No momento que a pessoa faz uma leitura fundamentalista. Leitura fundamentalista é uma leitura feita ao pé da letra. É quando você não interpreta. Aí você tem isso, fundamentalista, que vai ao fundamento. Então, ele pega textualmente as palavras que estão ali e coloca isso na sua vida sem contextualizar. E aí ele tem um comportamento radical, que vai à raiz. E ele usa isso dizendo: a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não erra, portanto a Bíblia não erra. E aí você tem um silogismo, você tem uma lógica em que a premissa está errada. A Bíblia, ela é um livro de religião, é um livro de teologia. A Bíblia fala sobre Deus, mas não é Deus que escreve. Quem escreve é o homem. Então, Deus não escreveu nada. Quem escreve é o homem. Ele pode estar inspirado, mas por mais inspirado que o homem esteja, cada homem inspirado tem um olhar diferente, tem uma visão diferente, tem uma cultura diferente. Entre Velho Testamento e Novo Testamento, a gente tem em alguns textos uma distância de mais de 1000 anos, talvez. Se você pegar a carta de Pero Vaz de Caminha, que é uma carta que tem 500 anos, você mal entende o que ele está dizendo. Se você lê o português de Portugal, você não entende. Se você pegar um português arcaico, você não entende. Se você viajar pelo Brasil, nas diversas culturas, é possível que você tenha dificuldade de entender o que as pessoas estão falando. Quando você mora no sul e vai para o norte e nordeste, às vezes você tem dificuldade de entender. Agora me diga, é possível você pegar um texto de 1000 anos, de 2000 anos atrás, de uma outra cultura que você não conhece, e ler e interpretar isso ao pé da letra?
E o original, quem escreveu, como, quando, onde foi escrito, em que língua? O Velho Testamento, originalmente, é escrito em hebraico. Algumas passagens em aramaico. E você tem um hebraico antigo, um aramaico antigo, de uma cultura antiga, de uma época antiga. Qual o propósito que isso foi escrito? Velho Testamento. Esse Velho Testamento, esse nome, é o nome que o cristão dá para aquela parte da Bíblia que inclui o Pentateuco, o sábio, a sabedoria, o conhecimento, a parte dos Salmos e etc., que a gente chama de Velho Testamento. Isso também pode ser chamado de Bíblia hebraica, ou seja, a Bíblia dos judeus. Essa Bíblia hebraica, ela inclui o Pentateuco, que é chamado de Torá. Então, vamos fazer um reconhecimento. O que é que tem na Bíblia e principalmente o que é que tem no Velho Testamento. Aqui a gente tem uma Torá. Torá é o nome que o judeu dá ao Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Quando isso foi escrito? Onde isso foi escrito? Em que época isso foi escrito? Esse Pentateuco, a Torá quer dizer a lei, o livro da lei. Então, a Torá, no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, é o livro mais sagrado, é o livro mais importante, escrito em hebraico. Gênesis, que é o primeiro livro da Torá, é o mais antigo também. A gente lê Gênesis como se fosse um único livro. E Gênesis é também o composto de 2 livros que estão unidos ali como se fosse um só. Como é que a gente sabe isso? Porque o texto Gênesis tem 2 estilos literários. Tem um estilo literário em que Deus aparece com o nome Javé, Iavé, Jeová, ou o tetragramaton. São 4 letras colocadas ali, chamada de tetragramaton. Então, isso chama-se javista. Então, Gênesis tem um texto javista e tem um texto elohista, onde Deus é chamado de Elohim. E ali os 2 textos foram unidos, eles foram compostos. Então, você vê que Deus cria, quando você lê Gênesis corrido, aparece Deus criando o homem 2 vezes. Porque um texto vem de uma cultura, outro texto vem de outra cultura. Esses textos são já de culturas antigas. Esses textos já vêm de uma história anterior ao judaísmo. Então a parte que é javista vem provavelmente de uma tribo, de uma cultura onde Javé era uma divindade tribal. Elohim já era considerado Deus por outros povos antes dos semitas, antes dos judeus. Então isso é antigo, isso foi resgatado nessa cultura judaica, nessa cultura semita, em Gênesis. Depois você tem Êxodo, trazendo a história de Moisés, e às vezes se vê como se o próprio Moisés estivesse escrevendo. Se Moisés, tivesse escrito, como é que ele poderia escrever a própria morte? Em Levítico se tem um conjunto de leis, que também aparece como leis que foram todas elas colocadas por Moisés. No entanto, essa Torá,
que é a parte mais antiga e mais tradicional da Bíblia hebraica, do Velho Testamento, ela só foi organizada dessa maneira depois do exílio babilônico. Então aqui começa uma questão histórica antropológica. Quando a Bíblia foi escrita, a Torá, que tem de mais antigo ali, quando ela foi escrita, então alguns textos são muito antigos, mas eles foram organizados depois desse exílio. O que é o exílio babilônico? Então, em cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, os judeus, eles foram escravizados por Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Inclusive aquela passagem da Bíblia que fala, ó, estrela da manhã, por que você caiu? Por que você caiu, estrela? Dizem que é Lúcifer. Não é Lúcifer, aquilo é Nabucodonosor, está falando sobre ele. Ele é o opositor. Ele é o capeta do povo judeu. Naquele momento que ele pega o povo judeu, ele prende na Babilônia. Então eles estão presos ali na Babilônia. Por isso que a Babilônia, se fala tanto da Babilônia, como sendo a Babilônia é um lugar terrível, a Babilônia é um inferno, a Babilônia é um lugar onde eles estão presos em exílio e ficam ali até os persas, com Ciro o Grande, vencerem os babilônicos. No momento que isso acontece, então o povo judeu é libertado. Nesse momento de exílio babilônico, que eles estão ali na Babilônia, é que os sábios judeus, os rabis, eles entendem que é importante começar a registrar o seu conhecimento religioso, o seu conhecimento filosófico e algumas questões históricas nesse exílio babilônico. Então, é que começa a ser escrita de forma organizada a Torá. E só após o exílio babilônico, já libertos, é que então você vai ter o primeiro conjunto de textos que foi feito a comando de Esdras, que é um sábio no judaísmo, que reúne outros sábios, outros rabis, e ali eles começam a organizar o primeiro conjunto de livros do Pentateuco, que é a base mais importante da Bíblia hebraica do Velho Testamento. Então, a gente já está ali em torno de 389 a.C. com Esdras, organizando esse Velho Testamento. Na Babilônia, a língua falada é o aramaico. Então, isso é importante, porque a língua sagrada ou língua raiz do povo judeu é o hebraico. A língua falada na Babilônia é o aramaico. Eles ficam muito tempo ali na Babilônia. Então acaba que todo o povo judeu adota o aramaico como língua corrente. E isso vai durar muito tempo. O aramaico ele é muito parecido com o hebraico. Isso dura muito tempo, tanto tempo que Jesus fala aramaico na maior parte do tempo. E Jesus, ele está 300 anos depois que isso aconteceu. O aramaico vai se tornar uma língua corrente no judaísmo e o hebraico vai ser a língua sagrada. Isso é muito parecido com o que acontece na Índia. Na Índia você tem o sânscrito como a língua sagrada, que é falado pelos brahmanes, os sacerdotes. E você tem o hindi, que é essa língua mais falada correntemente. Então, o hebraico ele acaba se tornando a língua sagrada e a língua mais utilizada pelos sacerdotes e pelos rabinos, pelos rabis. Aqui, na Torá, o hebraico se torna uma língua importante por ser um livro sagrado escrito numa língua sagrada. Em torno de 200 antes de Cristo, você vai ter no Egito, em Alexandria, Ptolomeu II, que vai mandar
um conjunto de 72 sábios traduzirem o Tanakh. Tanakh, ele é o Velho Testamento com todos os outros livros da Bíblia, o Pentateuco, mas todos os outros livros do Velho Testamento. Então ele manda traduzir o Tanakh, será traduzido para o grego. E aí você vai ter a Septuaginta. Esse nome Septuaginta é devido ao fato de haver 72 sábios traduzindo do hebraico e do aramaico para o grego. Então você vai ter a primeira Bíblia grega, Velho Testamento, 200 anos antes de Cristo. Por que isso é importante? Parece uma bobagem, porque se não houver esse tipo de reflexão, não há estudo de Bíblia. Então, a gente começa do começo, depois a gente pode pegar passagens da Bíblia, conhecimento da Bíblia, o que a Bíblia fala da incorporação de espírito, de mediunidade, onde a Bíblia toca a Umbanda, o que usam da Bíblia para nos agredir, onde na Bíblia eu encontro passagens que falam sobre tanta coisa que a gente vive aqui na Umbanda. Mas e a interpretação da Bíblia, a leitura da Bíblia? O que tem no Velho Testamento, no Gênesis, a gente tem mito. O que é Adão e Eva, senão um mito? E algumas pessoas interpretam a questão de Adão e Eva como se fosse um fato histórico. Como é que você lê essa passagem de Adão e Eva no paraíso com Deus e você acredita que isso é um fato histórico? Só porque está escrito? A Bíblia, ela é voltada a um povo semita, a um povo que vem ali do Oriente Médio, a um povo que tem uma origem em Ur com Abraão. Então, da onde vem Abraão? Porque tudo começa em Abraão, ele é o pai das 3 fés, tudo começou com ele. Da onde vem Abraão? Abraão vem de Ur, na Mesopotâmia. Ur é uma cultura antiga. O pai de Abraão, ele era um construtor de imagens de deuses. Deus fala com Abraão: saia daqui, eu sou seu Deus, sou o único Deus. E eu estou dizendo, saia, vai embora. Então, e aí tem uma descendência, Isaac, Jacó. Por onde isso passa? De que época a gente está falando? Deus, qual a interpretação que eles dão para Deus? Quem é Deus? Qual é o nome de Deus? Porque se no Gênesis Deus aparece com o nome Iavé, Javé, Jeová, que é uma interpretação das 4 sílabas do tetragramaton impronunciável. Então, o nome de Deus, que foi traduzido como Jeová, Javé e Iavé, na verdade é um nome impronunciável, que a gente chama de tetragramaton, ou seja, as 4 letras de poder, que é Iod, Re, Val, Re. Isso é tão sagrado, mas tão sagrado que não tem pronúncia no original. Não há pronúncia. Um sábio judeu, quando lê e chega ao nome de Deus, ele substitui por outro nome. Ele chama de Adonai, que quer dizer o Senhor. Então isso é hebraico. Quando você chega em 300 e pouco depois de Cristo, você já tem uma igreja católica, você já tem o catolicismo, você já está em Roma, e aí você tem um santo chamado São Jerônimo. Lembra quem é São Jerônimo? Sincretizado com Xangô, na Umbanda. Esse São Jerônimo, esse que está no seu altar, ele pegou a Septuaginta, que era uma Bíblia escrita em grego. Pensa, essa Bíblia estava escrita em hebraico, estava escrita em aramaico, foi traduzida para o grego. Você já perdeu muita coisa nessa tradução. Depois de traduzida para o grego, São Jerônimo
ele traduz para o latim. Agora chama-se Vulgata. Como está o nome de Deus agora em latim? No original era impronunciável, mas essa questão impronunciável é uma questão judaica, é uma questão dos sábios judeus. Diz isso não pode pronunciar. Você só tem consoantes, você não tem vogais. Isso aparece na Torá. Aqui tem uma tradução. Essa Torá aqui é também uma tradução. Então, qual a melhor maneira de estudar a Bíblia? Algumas Bíblias, como essa Bíblia de Jerusalém, e mesmo esta Bíblia Ave Maria, tem introdução, tem explicação, fala inclusive sobre essas coisas, fala sobre o nome de Deus. E nessa Bíblia, na Torá, o nome de Deus é proibido de escrever o nome de Deus. Aqui tem um D maiúsculo, tem um apóstrofe e US, é dus, porque você não deve, nem Deus você não deve falar. Então ali substituía por Adonai. E aí o que foi feito? Yod, Re, Vav, Re são consoantes. E aí foram pegas as vogais da palavra Adonai para construir uma palavra chamada Iová, Jeová, Javé. É uma construção. Como é que você vai entender isso? Só se você estudar o hebraico. Só se você olhar lá no original, entender como que esse povo está se relacionando com Deus. Quais os nomes de Deus que você tem no Velho Testamento? Então aparecem outros nomes como El Shaddai, como El Elyon, El Giborá, e cada nome significa uma coisa diferente. Isso está lá na tradução, isso está lá na interpretação desse Velho Testamento, desse Pentateuco. Então a gente tem aqui, o hebraico, uma tradução do hebraico, o hebraico e uma tradução. Essa é a Torá. Aqui a gente tem duas traduções, a de Jerusalém e a Ave Maria. A Bíblia Católica, ela é uma Bíblia baseada na Septuaginta e na Vulgata. Por isso ela se diferencia um pouco da Bíblia protestante e da Bíblia evangélica que pegou o Tanakh. Então a diferença é a quantidade de livros. Na Bíblia Católica você tem alguns livros a mais, na Bíblia evangélica você tem alguns livros a menos, mas é a mesma Bíblia. É o mesmo texto, não é outro texto, o texto é o mesmo, o que muda é a tradução, o que muda é a interpretação. E aí você vai ter Novo Testamento, que é aquilo que vem depois de Jesus. No Novo Testamento, a gente tem ali os 4 evangelhos sinóticos. O que é Mateus, Marcos, Lucas e João. O que são os sinóticos? Sinóticos quer dizer iguais. Olha lá. Então, os primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são 3 evangelhos falando a mesma coisa. Por quê? Para que um endosse o que o outro está falando. E aí tem João, que é um pouco mais místico. Depois você tem os Atos dos Apóstolos e você tem as cartas, com ênfase para as cartas de Paulo. Por quê? O único texto autoral na Bíblia que ele mesmo escreveu são as cartas de Paulo. Não foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, não foi Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, e não é Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. São os seus discípulos, são aqueles que vieram depois. Então é a visão de Mateus escrita por seus discípulos, a visão de Marcos escrita por seus discípulos, a visão de Lucas, a visão de João. Mas as cartas de Paulo foram escritas por ele mesmo. E aí são questões que a gente vai pegar.
Então temos uma Bíblia em que o Velho Testamento está escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento está escrito em hebraico, aramaico e grego. Há questões simples como o nome de Deus, que varia de língua para língua, de texto para texto. Então, a gente vai pegar um encontro aqui só para falar sobre o nome de Deus. Vamos pegar um próximo encontro para a gente falar de mitos do Velho Testamento. Vamos pegar um desses encontros aqui para a gente falar o que há no Velho Testamento que contradiz o que está no Novo Testamento. Depois a gente entra no Novo Testamento, pega esse olhar de Jesus, o que tem no Novo Testamento interessante para nós aqui na Umbanda. Então, começa hoje esse estudo da Bíblia e eu encerro por aqui. Se alguém tem alguma dúvida, eu respondo. A ideia era fazer uma introdução sobre o que a gente vai ver, sobre o que a gente vai estudar. Eu e o Rodrigo Queiroz, a gente está terminando um livro chamado Caridade, Amor e Perversão. Esse livro vai ser lançado no segundo encontro presencial da Jornada Teológica, no dia 8 de julho. A gente vai estar na Paulista, no Clube Homes. É o segundo encontro presencial da Jornada Teológica, lançando esse livro Caridade, Amor e Perversão. Então, para falar sobre caridade, para falar sobre amor, então eu fui rever o que é que a Bíblia fala sobre amor e caridade. Só aí já dá muito pano para manga. Porque caridade, a palavra caridade é usada como tradução para a palavra amor. A palavra amor, em hebraico, você tem 3 palavras para definir amor, que é ahavá, você tem dod e raya. Dod é um amor sexual, relacional, raya é um amor filial e de irmão, e ahavá é um amor divino. Isso é hebraico. Quando você estuda o grego, você tem ágape, que é o amor divino, o ahavá. Você tem eros, que é esse amor sexual, da origem ao erótico, é o dod. E você tem filos, que é esse raya, esse amor fraterno. Então, na Bíblia hebraica, está escrito, ame ao seu próximo como a ti mesmo. A palavra é ahavá. Quando Jesus diz a mesma coisa, em grego, ele usa ágape. Paulo também usa ágape. E aí, na hora de traduzir, esse ágape é traduzido como caridade. Pensa. Quando você pega Paulo aos Coríntios, então, questão de tradução. Porque eu tenho que ter esse olhar grego, hebraico, aramaico e grego. Quando você pega Paulo aos Coríntios, ele diz, mesmo que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver ágape, eu nada serei. O que é ágape? É um amor divino, é uma virtude, é aquilo que não espera nada em troca. Em boa parte das Bíblias, foi traduzido como caridade. E o que você pensa da caridade? O que você pensa da caridade é algo que te traz a salvação. Segundo Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Por que Kardec está falando isso? Porque a igreja dizia que fora da igreja não há salvação. Então o Caboclo das Sete Cruzilhadas vem e diz, Umbanda é manifestação do Espírito para a prática da caridade. De que caridade o Caboclo das Sete Cruzilhadas está falando? Ele está falando da caridade de Kardec, que fora dela não há salvação. De que caridade o Kardec está falando? Ele está falando da caridade de Paulo aos Coríntios. Porque na obra de Kardec,
No Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo sobre caridade, capítulo 15, chamado Fora da Caridade não há salvação, e ele apresenta o versículo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, aonde a palavra ágape é traduzida como caridade, assim como está na Bíblia Ave Maria e na Bíblia de Jerusalém, se não me engano também, caridade. Então Kardec também traduziu ágape como caridade, e a gente não sabe o que é caridade, porque caridade deveria ser ágape. O que é ágape é grego, o que é ahavá é hebraico, o que é caridade é a distorção total. É isso, muito, muito obrigado. Então por hoje é só. Na quinta-feira que vem eu volto. Eu acho uma boa ideia falar sobre os mitos. Então, na quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre mitos da Bíblia. Principalmente mitos do Velho Testamento, né? E alguns vêm de outras culturas. Muito, muito obrigado a todos. A Bíblia é fascinante. É um livro, né? É um livro encantador, com muitas histórias. Quer dizer, não é um livro, é um conjunto de livros, são vários livros.